Primeiro tema para debate, a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre o caso Dark Horse. Gonê defendeu que Alexandre de Moraes seja declarado incompetente para conduzir esse julgamento e que o caso do filme fique com André Mendonça. Para o procurador, os fatos analisados já estão sob relatoria do ministro. Juristas avaliam que a manifestação de Paulo Gonê pode ter efeitos que vão além da definição do relator desse caso. Se o STF acolher a tese da PGR e transferir o processo para André Mendonça, a decisão, essa é a avaliação, pode marcar uma nova etapa na forma como a Corte vai tratar as conexões entre investigações relacionadas também à trama golpista. E tem também uma avaliação de que o julgamento vai ajudar a definir os limites dessas conexões, o alcance de relatorias dentro da Suprema Corte. Entre aliados do PT, há críticas à mudança, por entenderem que ela poderia separar apurações que hoje compartilham personagens e fatos em comum. Já a PGR sustenta que a principal ligação do caso está nas investigações envolvendo o Banco Master. Vamos então ao debate. Bem-vindos, boa noite. Poit, começando por você, Moraes ou Mendonça, hein? Quem deve julgar esse caso do filme Dark Horse? Boa noite, Ju. Boa noite, doutor Zé Eduardo Cardoso. Todos estão acompanhando aqui o nosso grande debate na CNN, sempre com muito diálogo. Ju, quem deve julgar, né, a minha opinião ou a opinião aí da justiça ou de todos que estão acompanhando, deveria seguir critérios técnicos e seguir o que manda a lei. Não um critério político ou não um juiz de preferência. O assunto é o Bolsonaro, tem que ser sempre o Alexandre de Moraes. O assunto é o... Sabe? Isso não deveria acontecer. E se a gente está nessa discussão, é porque tem algumas dúvidas ou tem algumas... vou falar assim, suspeitas por parte da população, é um tema que a gente está debatendo aqui, que pode ter interferência política. Agora, eu vou pegar os fatos e evidências. O doutor Zé Eduardo Cardoso pode ir ainda mais técnico, né? Mais a fundo aí na parte técnica. Pelo que eu li e entendi do tema, o próprio Alexandre de Moraes recebeu lá o Lindbergh, ou quem pediu para acoplar ali e ficar meio... O próprio Alexandre falou, tira isso de mim, vai para o Fachin, que vai decidir, né? Ou vai distribuir quem será o relator, vai seguir o rito. O próprio Alexandre de Moraes pediu para tirar isso, vamos dizer assim, do colo dele. E olha, segue o rito. A Procuradoria-Geral da República falou, olha, o meu parecer aqui, técnico, diz que isso tem que ir para o Mendonça. Essa é a minha recomendação. Por quê? Porque o assunto do Dark Horse surgiu em meio à investigação do Banco Master. Surgiu em meio à investigação, né, o que o Vorcaro fazia com o dinheiro, a ligação dele com o Flávio cobrando, né, um apoio, um patrocínio para o filme, depois o Flávio indo na casa do Vorcaro, quando o Vorcaro já estava em prisão domiciliar, e por aí vai. As suspeitas, se esse dinheiro foi para um instituto, para um lugar nos Estados Unidos, se financia, se sobra dinheiro para o Eduardo, se não sobra. O que tem a ver, né, o patrocínio do Master com o filme? E quem está relatando o caso do Master e está juntando todas as peças é o André Mendonça. Então, Ju, a minha opinião sobre isso seria muito mais pautada pela técnica e pelo que diz a lei. Se o próprio Alexandre de Moraes, né, pelo que eu entendi, tudo que eu li hoje, se manifestou que isso vá para o Fachin encaminhar. Se a Procuradoria-Geral da República emitiu o seu parecer, olha, segundo a PGR, tem que ficar com Mendonça, isso tem ligação, nasceu e tem envolvimento com o caso Master. Quem sou eu para dizer algo diferente? Também não quero achar que o mundo é ideal, não tem interferência política, e não vai ter parlamentar, e não vai ter partido político e forças do sistema querendo, de repente, sim, que fique com o Moraes. Né, querendo, de repente, sim, que enquadre isso. Não, isso tem a ver com atos golpistas, isso tem a ver, né, com a trama ali do Bolsonaro, com o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, atentando contra o Brasil.
tem narrativa para algumas pessoas defender isso, mas eu não gosto de narrativas nesse tema. Eu gosto de fatos e evidências que, segundo a PGR, levam para o ministro André Mendonça. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Moraes ou Mendonça, quem deve julgar esse caso? Olá, Juliana. Olá, Poit. Existe um princípio no direito que chama princípio do juiz natural, ou seja, ninguém pode escolher o juiz que vai julgar, gostemos ou não gostemos do juiz. Há umas regras, um conjunto de regras na nossa legislação que define a competência dos magistrados. Uma destas situações é aquilo que a gente chama de conexão. O que é a conexão? É quando os fatos que aparecem num determinado processo guardam uma relação intrínseca com os fatos de um outro processo. Quando eu tenho uma situação de conexão, quem julga, quem é o juiz natural, é aquele que já estava, como nós dizemos em direito, prevento para apreciar a matéria. Então, esse processo, o segundo que chega, ele se desloca para o juiz prevento, que passa então a ser o competente para apreciar esta matéria. Bem, é assim que nós devemos analisar, ou seja, este caso, o caso que envolve o Dark Horse, ele tem nas suas entranhas uma relação com os fatos que estão sob apuração e investigação do ministro André Mendonça, porque o cerne da questão é a relação do Dark Horse com, efetivamente, o Banco Master, ou o cerne da questão tem a ver com um conjunto de situações que envolvem o senhor Eduardo Bolsonaro, que também parece que tinha um papel na administração deste filme, que ao ir para os Estados Unidos teria adquirido um imóvel com dinheiro vindo da produtora que cuida do Dark Horse. E no caso, se for a situação posta no campo da investigação em desfavor de Eduardo Bolsonaro especificamente, a autoridade competente, o juiz natural, passa a ser Alexandre de Moraes. Por certo, somente uma leitura cuidadosa deste processo pode se verificar a dimensão de conexão que tem este processo com aquilo que está se investigando no Banco Master ou aquilo que está se investigando em relação a Eduardo Bolsonaro. Então, a priori, eu mesmo, sem ver todos os detalhes da investigação, são processos que correm sob sigilo, não poderia até formar uma convicção. As duas teses, em princípio, são palatáveis. A Procuradoria-Geral da República, após apreciar o processo, está dizendo que competente seria o André Mendonça, porque está vendo a relação do Dark Horse muito mais próxima do Banco Master do que outras situações que poderiam aproximá-lo da trama golpista ou da fuga, digamos assim, de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, recebendo um custeio para lá ficar. Repito, isto vai ser definido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, acredito, o ministro Edson Fachin, que vai então tomar a decisão de quem é o ministro prevento, ou será André Mendonça ou será Alexandre de Moraes. Logo, essa é uma discussão estritamente jurídica. As pessoas podem ter as suas preferências, gostarem mais de Alexandre de Moraes do que André Mendonça, ou o inverso, mas isso, a meu ver, não deve influenciar minimamente essa decisão, que tem que ser embasada em critérios legais e estritamente jurídicos. Mas, quero observar, há situações que podem estar numa zona cinzenta. Este caso pode estar numa zona cinzenta, fazendo com que aquele que vai decidir avalie o que seria melhor do ponto de vista da boa aplicação da lei. Tirando este aspecto, eu acho que nós temos que aguardar a decisão final, que deve ser, acredito eu, do ministro Edson Fachin, para que possamos ter uma definição. Que se aplique a lei, é o que se espera nesse caso. Antes dessa decisão final, Poit e Cardoso, a gente já teve algumas manifestações da política, né? Principalmente dos aliados ali de Flávio Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase que comemorando essa manifestação da Procuradoria-Geral da República. Poit, esse parecer do PGR, né, de Paulo Gonet, pode ter um impacto no funcionamento do STF? Pode mostrar uma divisão interna ou ainda é cedo para dizer? Olha, Ju, na minha opinião, ainda é cedo para dizer. Se a gente está partindo do princípio que é um parecer técnico, e aí dificilmente eu e o doutor Zé Eduardo vamos discordar aqui. O doutor Zé Eduardo colocou a questão do prevento, da prevenção, de qual juiz que
ou com o ministro que tem o mérito para seguir o rito e tocar esse assunto, né? Se a gente está partindo do princípio que a PGR está sendo técnica, eu não tomaria nenhuma conclusão sobre uma divisão no STF. A não ser que o Moraes não gostou da decisão do PGR, o Moraes está querendo isso para ele, não, é eu que quero tocar, e achou ruim, e aí vai arrumar a briga dele com o Gonê, ou dele com o Mendonça por causa do assunto. O que também não me parece ser verdade, porque o Moraes tirou, né, no coloquial, tirou isso do colo dele e levou para o Fachin, você decide. E aí eu queria só adicionar também, Ju, né, que lendo as notícias, além das manifestações políticas, a própria defesa do Flávio Bolsonaro, né, sustentou que existe conflito e coloca o ministro Alexandre de Moraes, né, a suspeição, né, como suspeito neste caso por conta do possível envolvimento, né, dos contratos que ainda não foram explicados do escritório de sua esposa, né, Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master. Então, na visão da defesa do Flávio Bolsonaro, olha, o ministro Alexandre de Moraes nem poderia julgar esse caso, porque ele é suspeito nesse caso, já que sua esposa tem um contrato com o Banco Master que não foi muito bem explicado, quanto que foi pago, quanto que não foi, se esse contrato tem substrato, né, se foi prestado algum serviço de fato, se não foi, ninguém explicou. Esse caso ainda está cheio de suspeitas, cheio de versões. A gente não se sabe muito bem o que aconteceu, portanto, tem conflito de interesse. E aí, concluindo, Ju, então, além das manifestações políticas, né, que para mim deveriam estar fora disso, podem comemorar, podem achar o que foi, mas a decisão tem que ser técnica. Além do próprio Alexandre de Moraes tirar isso, né, e Fachin, você que decide, essa é a regra, é assim que manda o rito aqui. Além da Procuradoria-Geral da República colocar sua posição, né, em favor da relatoria para o ministro André Mendonça, também tem uma manifestação da defesa do pré-candidato, agora senador Flávio Bolsonaro, colocando esse conflito, né, colocando essa possível suspeição em relação ao ministro Alexandre de Moraes, já que existe essa história do contrato de sua esposa de prestar serviço para o Master, contrato vultuoso, possivelmente mais de 100 milhões de reais, que carece de explicações. Cardoso concorda, e esse parecer do PGR pode ter impacto no funcionamento ou mostrar uma divisão dentro do STF, ou ainda é cedo? Não, é muito cedo. Vamos tentar entender o que é este parecer. O parecer que a Procuradoria-Geral da República faz nesses casos é uma manifestação de opinião, uma manifestação opinativa. A Procuradoria-Geral da República, neste caso, não toma uma decisão. Ela apenas dá a sua posição. E o Supremo Tribunal Federal pode acolher um parecer do Ministério Público ou não. É sempre relevante um parecer da Procuradoria-Geral da República, mas é muito frequente o Supremo decidir em sentido contrário à Procuradoria-Geral da República por discordar da manifestação opinativa do Procurador-Geral. Nós temos, nesse caso, que aguardar. Claro? Quando o Alexandre de Moraes não se reconheceu como competente, ele, colocada na situação de se definir objetivamente quem era o prevento, ele colocou para quem pode decidir, o ministro Fachin. E o ministro Fachin pediu para ouvir a Procuradoria-Geral da República para dar sua manifestação opinativa, a sua opinião. Agora vamos aguardar a decisão. Eu acho bastante interessante essa torcida de futebol que às vezes se coloca. E, por exemplo, aqueles que falam, não, o correto é o André ficar, porque defendem o clã Bolsonaro. Isso eu imagino que é uma situação de constrangimento para um próprio ministro que recebe essa torcida a seu favor, o que obviamente colocará sobre seus ombros uma responsabilidade ainda maior de decidir com imparcialidade. Claro, acho um pouco inábil esse tipo de manifestação, sinceramente falando, daqueles que querem marcar ou escolher o juiz antes da partida começar. Situação realmente, acho que não é própria, inclusive, por que não dizer, inábil.
da parte daqueles que fazem isso. Mas seja como for, eu tenho concordância com o Poit. Essa discussão tem que ser feita à luz da lei. Eu sei que não existe tecnicalidade neutra, mas acredito que a objetividade dos fatos devem ser analisada a partir das normas de competência estabelecidas na nossa legislação processual. Assim deve ser feito. Qualquer tentativa de forçar a barra para ficar A ou com B, ou protestos porque foi para B e não para A, devem ser tidas totalmente como desqualificadas, na medida em que, acredito, a decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Supremo, será fundamentada e absolutamente respeitadora daquilo que a lei diz. Eu posso até, eventualmente, discordar daquilo que decide o presidente da Suprema Corte, mas, efetivamente, não me cabe aqui, ou a ninguém cabe, o papel de juiz de futebol tentando escolher o melhor juiz para a causa que você gostaria de ser decidida em favor ou em desfavor de alguém. Aguardemos. Há muita lenha para queimar ainda até que se tenha uma decisão sobre este assunto. Não acho que isso vai, de forma nenhuma, modificar nada no Supremo Tribunal Federal do ponto de vista de, olha, daqui para frente será assim, agora será... Porque não é uma decisão arbitrária que está sendo colocada a decisão, sobre decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma discussão jurídica, como tantas outras, se coloca. Claro que nesse caso tem mais rumor, tem mais especulação, mas o critério decisório deve ser o mesmo, a aplicação rigorosa da lei.